Degustando Conversas. Oferecimento Paraíba de Prêmios. E hoje começamos o mês de maio com o Degustando Conversas, onde eu irei bater um papo com vocês provando o prato que Túlio Maia fez para mim, que é uma bisteca suína com molho de mostarda e melaço. Assista isso e tudo mais aqui no Degustando Conversas. Olá, eu sou Túlio Maia e estou aqui para preparar para vocês hoje uma deliciosa bisteca suína ao molho de mostarda com melaço de cana. Para isso nós vamos precisar de bisteca suína de aproximadamente 1,5 cm, sal, pimenta do reino, 500 ml de suco de limão, meia cebola pequena cortada em tirinhas, um fio de azeite, 200 gramas de creme de leite, 2 colheres de sopa de mostarda, 1 colher de sopa rasa de melaço de cana. Agora que nós já separamos nossos ingredientes, vamos cozinhar? Vamos começar temperando a nossa bisteca. Para isso nós vamos usar o sal, pimenta do reino. No caso aqui eu estou usando a pimenta branca, mas você pode usar pimenta preta, pimenta rosa ou até mesmo um mix de pimenta que você já encontra no supermercado. Tem uns vidrinhos que tem vários tipos de pimenta também que vai dar um sabor bem legal. Como você pode usar a pimenta calabresa aqui também, não há problema nenhum. E você sabe que o sal é conforme a sua vontade, né? Inclusive tem muitas dietas hoje em dia que tem restrição com sódio, então a quantidade de sal e de pimenta é muito ao seu critério. Vamos colocar suco de limão, colocar dos dois lados a nossa bisteca. E vamos deixar ela apurando um pouco aqui do lado. Enquanto isso, nós vamos pegar uma panela. Não vou fazer na frigideira, não. Eu preciso de uma panela, porque nela depois eu vou fazer o molho. Então não é legal que seja uma coisa muito rasa, que pode ser que fique salpicando. E aqui você vai ver que o processo de hoje a gente vai cozinhando essa bisteca no azeite com um pouco de água também. Então ela vai cozinhando mais no bafo do que frita. Ela não é frita nesse caso. Deixar aquecer. Vamos pegar o nosso azeite, colocar um fio, só para dar uma caramelizada. A gente vai refogar a nossa bistequinha. Mas primeiro a gente vai dourar a nossa cebola. Vou pegar logo a pinça aqui, que eu vou precisar dela para facilitar. No caso aqui, fiz uma besteira bem grande, né? Você percebeu? Mas isso pode ocorrer com qualquer um. Deixar essa cebola ficar transparente. Quando ela ficar transparente, aí está na hora de nós colocarmos a nossa bisteca. Que a gente vai refogar a bisteca dos dois lados, para depois iniciar o processo de cocção, literalmente falando. Aqui nós estamos só nos preparos iniciais. Que a gente vai aproveitar essa mesma panela, o caldinho que vai ficar aqui no fundo, para fazer o nosso molho no final. Pega a sua bisteca, escorra um pouco o suco. E vamos dar uma refogada nela, deixar ela aqui refogando um pouco desse lado e depois vamos fazer o mesmo processo do outro lado. Porque ela não vai ser uma bisteca frita, ela é cozida só que no vapor que vai gerar aqui dentro dessa panela. Agora nós estamos só no processo de refogar ela dos dois lados.
para que ela libere, inclusive, os sucos que tem dentro dela. Como aqui no programa a gente não tem lá esse tempo todo, mas você pode temperar essa bisteca e deixá-la ela repousando por uns 30, 40 minutos para poder você dar início a esse processo. Aqui no programa a gente não tem esse tempo todo para isso, então a gente já faz praticamente diretamente. Mas em casa você pode dar esse tempo sim, não há problema nenhum de você deixar uns 20, 30, 40 minutos ela lá repousando para depois você começar a fazer esse processo aqui. Pode olhar que a cebola já está começando a ficar douradinha também. Então, a partir de agora, é aquele processo que eu lhe falei de colocar um pouco d'água e ir deixando a bisteca cozinhar nesse vapor de água que vai gerando aqui dentro. Não é para cobrir a carne com água. É só para deixar um pouco de água no final, no fundo da panela, para gerar esse vapor que você está vendo subir aqui. Então, a gente fecha um pouco e vai deixando esse vapor cozinhando ela, virando vez por outra ao lado dessa bisteca para que ela cozinhe uniformemente. E assim a gente vai caramelizando a nossa cebola também para que sirva de base para o nosso molho de mostarda com melaço. Lembrando que você não deve deixar a panela literalmente tapada. Você deixa ela com uma frecha para que esse vapor também vá sendo evaporado e a gente vai inserindo um pouco mais de água e dando sempre uma mexidinha. Tanto que agora eu já vou dar uma virada aqui para que ela cozinhe uniformemente. Se você quiser, você pode servir essa bisteca acompanhada com um arrozinho branco, um purê de batatas ou uma batata só cozida, como é no caso que a gente vai servir hoje. Porque como o Fábio Maia hoje não tem convidado, ele só é um bate-papo, então vai ser mais tipo um petisco do que uma refeição. Mas para refeição você só acrescentaria, no caso, um arrozinho, uma salada verde, por exemplo, ou um purê de batata, uma salada verde que fica bem acompanhado do seu prato. Pode também colocar uma farofinha para quem gosta. Vamos virar um pouco. Você pode olhar, já está caramelizando bastante a cebola. Vamos colocar um pouco mais de água. É sempre assim, pouquinho mesmo. E você vai, esse processo de esfregar o fundo da panela, chama-se deglaciar. Então você vai deglaciando o fundo da panela, sempre com um pouco de água, e essa mesma água é quem vai ajudar no cozimento da nossa bisteca. Colocar e deixar o mesmo processo continuar, ela vai secando e vai formando um molho delicioso no fundo. Ainda vamos deixar ela secando e colocando um pouco mais de água. Deixar ela secando até que a bisteca fique no ponto de ser servida, para que você não coma a carne crua. No caso, ela tem que ser bem no ponto mesmo, bem macia. Ela já está ficando, a cebola está bem caramelizada. Vamos virar mais uma vez a nossa bisteca. Tá vendo? Colocar um pouco mais de água. Deixar mais uma vez até que a carne esteja macia. E a nossa cebola literalmente caramelizada. Enquanto a nossa carne está sendo cozida, nós vamos para um Degustando Dicas. Olá, bem-vindo a mais um Degustando Dicas. Eu sou Túlio Maia e estou aqui hoje na Casa Paisá para apresentar para vocês uma nova proposta de diversão para você. Para isso, contarei com a presença do meu amigo Cícero Alves, que é o coproprietário desse estabelecimento. Prazer, vamos lá, Cícero? vamos conhecer um pouco da casa. Vamos, sigam-nos. Cícero, fale-me um pouco do qual é a proposta da Casa Paisá. A casa ela surgiu com o intuito de fazer o cenário cultural de Campina Grande enfervescer novamente. Ou seja, todos que compõem a casa, os sócios, são artistas. Eu, Edmilson, Toninho Borbo, que é músico. Edmilson, para quem não sabe, é o nosso câmera que está aqui por trás. Lúcio, Eric e eu. Então a gente pensou assim, como é que a gente vai ecoar as nossas obras? E aí a gente pensou, vamos abrir um pequeno centro cultural. Então a Casa Paisá surgiu não só para a gente ecoar as nossas obras, mas para receber também os artistas daqui de Campina Grande e fora também, né? Então, além de ser um local para você tomar alguns drinks, um café, você também tem outras opções culturais dentro dele. Isso. E o seguinte, nas quartas-feiras, a gente tem o Quarto Literária, que funciona aqui exatamente nessa sala,
onde a gente convida um autor ou um palestrante para falar um pouco sobre literatura e temas correlatos. No domingo, a gente também aqui nessa sala, a gente faz o Cineclube, que aí são filmes nacionais e estrangeiros, com o intuito de debater e aprender mais sobre cinema. Além disso, a gente tem a nossa galeria. O intuito é que a galera venha, consuma um café, pega um livro, leia, passe o dia na casa mesmo, circulando um pouco sobre ela, né? Como você faz também essa captação desses livros? São acervos de vocês, doações de amigos, de terceiros? Se alguém também estiver interessado em lhe doar alguns livros, é possível ele fazer isso? É possível a doação de livros. Esses livros hoje que você vê, parte é de alguns de sócios, mas a grande parte é da madrinha da casa, chamada Ida Steinmiller, que já participou do programa. Ida Steinmiller, claro. Que ela não só doou os livros, mas também os móveis que hoje compõem a casa, né? Sinal, um design muito interessante. Eu acho que é dos anos 50, Isso, 40, coisa assim, né? Ela hoje é a madrinha da casa e quando ela veio visitar a casa, ela achou que os móveis tinha que ser também de época para que ela combinasse perfeitamente, harmonizasse mesmo com a casa, né? Então aqui a gente tem essa biblioteca. A biblioteca hoje ela serve mais como apoio mesmo, ou seja, quem quiser já ler pode vir e tal, mas a ideia é que a gente faça que o sistema chegue também, que o povo possa pegar o livro e levar também. Nos fins de semana, nas sextas e nos sábados, a gente funciona com um bistrô, ou seja, a casa internamente vira um bistrô, como também a parte externa, da onde você veio, né? Então a gente tem sempre essa área. O intuito da gente, com as quartas literárias também, é criar uma pequena livraria, que a gente até está expondo ali os livros de alguns visitantes. Pessoas que já fizeram palestra ou sócio da casa. A gente tem ali no estante, deixa eu pegar para você e mostrar. Hoje temos o livro de Eric de Brito, que é um dos sócios da casa. Acho que é que a gente entrevistou no Entrevistou programa também. Inclusive ele lançou esse livro lá, que é a História Colonial da Paraíba. Esse eu vi, eu acho que eu tenho esse livro, eu acho que ele deu para mim também. A gente também está vendendo os livros de um poeta campinense, hoje em João Pessoa, Tiago Liafuc, que ele veio lançar os livros dele aqui. E a última palestrante, a qual veio, que é Fidélia Cassandra, que lançou Conheço também os livros também aqui. Os quartos literários servem muito para isso, assim, autores campinenses que não conseguem entrar nas grandes livrarias, então a gente está aceitando e vendendo aqui. A gente fez essa pequena livraria, né? O intuito é crescer, mas... né? Literalmente. Porque hoje em dia também você vê, poucas pessoas vão pouco nas livrarias, né? Eu sou um dos que já estou um pouco viciado nessa história de estar lendo livros digitais. Né? Eu possuo um desses e-books móveis e assim, eu tenho bastante livros baixados neles, eu acho prático porque, para mim, no caso, eu não gosto muito de carregar peso. Entendi. Então eu tenho uns 30 livros baixados nele e vou lendo ele tranquilamente. Ainda existe um pequeno charme ainda com o livro físico, né? Tem, a história se está pegando na folha, tudinho, eu acho bem legal também. E a gente funciona no final de semana o bistrô, né? Que hoje está sendo administrado por um novo sócio da casa que entrou, que chama Diego. Ele hoje organizou o bistrô. Por exemplo, a gente tem um currucupi, que é um prato com queijo, com macaxeira e outros ingredientes. Já temos um prato vegetariano para quem não come carne, que é o caldinho verde. E a ideia é que a gente sempre expandindo. Como a casa fazem apenas 3 meses que abriu, então estamos criando aos poucos, tanto o cardápio de comida também, como inclusive, bebida. Uma das propostas do bistrô é que ele não tem um cardápio fixo. Isso. O cardápio ele vai acontecendo naquele hora, naquele momento. Então, todo dia você lança uma coisa nova e os comensais que estão lá, eles vão provando exatamente do que você está fazendo no dia. Uma das propostas do bistrô mesmo. Eu acho bem interessante. A gente tem feito isso ultimamente. Tem criado esse cardápio volátil, mas ao mesmo tempo algumas críticas positivas fazem com que a gente fixe alguns você tem uns fixos, mas você tem que ter esses provisórios temporários, no caso, que eles faz parte até da proposta de ser um bistrô. Porque o intuito da casa sempre foi o seguinte, é uma casa. Então a gente sempre está de portas abertas para receber quem quiser vir visitar, conversar com a gente. E não o intuito de um centro cultural distante do público, mas sim que aproxime o público. Eu vejo que você tem algumas peças soltas, tipo essas cordas aqui. Você também aqui tem proposta de fazer arte com artesanatos, essa coisa de produzir algo aqui. Quem chegar aqui, por exemplo, encontrou esse monte de cordas, outras coisas que tem para ela, pode inventar e criar algo. Temos até
A proposta da casa, ultimamente, a gente está realizando umas feirinhas aqui. Que aí mistura artesanato, mistura gente que cozinha e está fazendo, por exemplo, do pão, por exemplo. Então ele está vindo aqui apresentar um pouco sobre isso, pão artesanal. Teve cabeleireiro na feirinha também. Então tudo isso também é uma proposta da casa. Congregue tudo, né? Não só a arte que a gente conhece hoje como essa arte belo, que é a arte que a gente consome hoje, mas também as artes úteis, cabeleireiro, o artesanato. Claro que tudo isso faz parte, inclusive a gastronomia é uma arte, é a Isso. arte gastronômica, né? Que não inclui só, no caso, hoje em dia, quando você fala da gastronomia, não é só a comida em si, tem Isso. todo um monte de coisas ao redor. Né? Estou vendo que você tem um espaço lá embaixo como se fosse um palco, Temos. você também tem shows aqui. A gente realiza os shows aqui, a gente recebeu já Toninho Borbo, que é um dos sócios, e a gente fez um show inédito em Campina Grande, que é de Mombojó, uma banda pernambucana que já está há mais de 10 anos na época carreira. do carnaval? Foi antes do carnaval. No carnaval também tiveram shows aqui, não foi? Tivemos sim, enquanto a Nova Consciência foi toda realizada aqui, com a apresentação de Cabroeira, Os Fulanos, e aí várias outras bandas, né? O intuito do quintal é que ele seja essa atração cultural com música, a casa tenha um pouco de cinema, literatura e outras artes agregadas nela também. De um modo geral, né? Isso, Cícero, agradeço a você por ter nos recebido aqui e gostaria também que você aproveitasse para convidar o público de um modo geral para vir ao seu estabelecimento, bem como também divulgar nas redes sociais da sua casa, da Casa Paisá. Isso. Fique à vontade. Então quem quiser visitar a Casa Paisá, a gente está aberto de terça a domingo. Nas quartas-feiras, a partir das 7 da noite, a gente faz os quartos literários. Nos domingos, a gente faz o cineclube. Nas quintas, a gente tem aula de yoga. E de sexta a sábado, a gente tem um bistrô aberto. Então venha nos visitar e siga a Arte Casa Paisá no Instagram. Bem, como você já pode ver, nós já estamos com todos os ingredientes aqui dentro da panela caramelizado. Vamos retirar essa bisteca daqui e deixá-la descansando aqui no prato, enquanto a gente vai preparar o molho, que a gente vai utilizar essa caramelização dessa cebola aqui como base. Então vamos colocar o melaço de açúcar, o melaço de cana-de-açúcar. Aqui. A mostarda. Como você observou também, eu baixei o fogo, né? Não precisa ser no fogo alto. Misturar a mostarda com o melaço e esse suco que ficou aqui no fundo. Você vê que ele vai ficar uma mistura bem homogênea. E agora, por último, a gente coloca o creme de leite. Começou a levantar a fervura, como é com creme de leite, a gente desliga o fogo, principalmente nessas panelas de cerâmica, de inox, que elas ficam cozinhando ainda um tempinho. E o Degustando Conversas de hoje tem esse prato aqui, um porco, onde quem fez hoje foi meu irmão Túlio Maia. E a gente vai provar esse prato, primeiramente, tá? E o porco, assim, eu não sei se vocês compartilham, eu vou tirar aqui um pouquinho a gordura, mas é sempre bom ter a gordura do porco, ou de qualquer carne, até porque lubrifica muito ela. É um molho um pouco agridoce, né? Com mel e a mostarda, então você dá um quebra bem interessante. Mas a carne de porco, carne suína, para mim, realmente a combinação, um ponto. Para mim é a melhor carne que você possa degustar. A carne bovina é uma carne boa, mas igual a carne de porco, realmente não tem igual. Durante algum tempo, a gente sempre teve
uma preocupação muito grande com essa questão da carne de porco, aproveitando e falando um pouco sobre isso, que era na questão da garantia do produto, porque muitas vezes os animais eles eram criados, né, comendo todo tipo de comida, e isso, logicamente, você tem um prejuízo muito grande para a saúde de quem come a carne de porco. E por isso, era uma carne sempre com muita preocupação, né? Tem também a questão de algumas doenças que estavam atreladas a isso. E hoje, depois de ter uma fiscalização intensa, assim como qualquer alimento, é importante que você saiba a procedência, né? Você saiba de onde foi, neste caso, criado o animal, para que a gente tenha uma carne saudável e, da mesma forma, poder aproveitar sem ter nenhum mal para a saúde. Mas a carne de porco, realmente, durante um tempo, tinha-se meio que um preconceito para comer a carne de porco, né? E hoje diminuiu um pouco mais, seja por conta do controle, seja por conta do grau que você termina encontrando a qualidade, saber da procedência, seja também pela popularização cada vez maior disso e também por conta de que o preço também você termina tendo um preço acessível de alguma parte. E isso faz com que você tenha uma frequência bem melhor com relação a isso. Porém, a gente está chegando praticamente no mês de junho, né? Digamos assim, estamos no início de maio, mas já estamos chegando aí no São João. Quem é aqui de Campina Grande, do maior São João, terra do maior São João do mundo, já fica com essa grande expectativa sobre o que virá no São João. E é tradição da gente, sempre no mês de junho, a gente fazer alguns convidados especiais que tenham a ver com a nossa tradição, principalmente a música, e ao mesmo tempo também comidas que são típicas do período, típicos da região, do período de nossa região, né, o Nordeste, que é as festas joaninas, e que muitas vezes está atrelada a uma culinária, uma gastronomia muito típica, uma gastronomia muito nossa. Se bem que entra ano e faz anos, né, sempre é uma crítica muito grande que, por exemplo, se o turista vier no maior São João do mundo, dificilmente vai encontrar uma barraca com comidas típicas para poder provar lá a nossa canjica, a nossa pamonha. Quem está no Parque do Povo também tem uma visão e diz que não coloca à venda porque também não tem grande consumo e isso pode ter um prejuízo, mas enfim, é uma época de comidas fartas, a comida do milho, né, grande festa do milho, onde você vai encontrar diversas iguarias e que a gente vai tentar trazer algumas para vocês. Mas estamos no mês de maio, que é o mês de Maria, né? O mês da Mariana, né? Quando eu trabalhei durante muito tempo no Colégio das Damas, Colégio Imaculada Conceição, e sempre tinha essa tradição nesse período, né? Que aí sempre tinha uma busca. E por quê? Porque é o mês das mães, né? O segundo domingo de maio é o Dia das Mães, né? A gente tem esse primeiro domingo, amanhã, e depois a gente terá o segundo domingo, que é o outro domingo. No outro sábado a gente vai fazer um programa especial para os Dias das Mães. E é justamente esse mês, que é onde comemorado o mês de Maria, independente da sua religião, mas enfim, tem essa particularidade e tem que se ter o respeito pelas religiões de qualquer um, né? Das escolhas que cada um faz pessoalmente. E ao mesmo tempo o mês das noivas, né? O mês de maio é um mês que rivaliza, a gente já trouxe inclusive uma fotógrafa que fazia, salvo me engano, que fazia a cobertura de casamentos e falou inclusive dos meses, além da tradição do mês de dezembro, de maio, nós tínhamos o mês de dezembro também como um mês que tinha muito casamento. Mas o mês de maio realmente é o mês das noivas, mês que tem muitas feiras, a gente também vai tentar trazer programas focados um pouco nisso, né? Até porque se fala em casamento, mês das noivas, fala em casamento. Se fala em casamento, fala muitas vezes em festa. Se fala em festa, fala em alimentação, fala em comida também que é utilizado, né? O bolo da noiva é algo, por exemplo, que quem faz uma festa ou faz um casamento, dificilmente quebra essa tradição de não ter o bolo da noiva. E é um bolo também que tem todo um aparato para ser feito, enfim, tem tudo que envolve também essa questão do mês das noivas. Mas falando um pouco geral, um pouco de gastronomia, a gente encontra algumas surpresas, né? Eu tinha falado para vocês e tinha dito isso no penúltimo programa, que salvo me engano, que eu falei para vocês da questão da perda, né, de você ter aqui o fechamento de 2 restaurantes tradicionais na nossa cidade. O restaurante do Baixinho e o Vila Antiga, como eu estava dizendo para vocês. E fecharam esses 2 restaurantes aqui na nossa cidade. O Baixinho hoje está com outro estabelecimento, mas não a nível de restaurante, voltando o foco dele. E o Vila Antiga está sendo, salvo me engano, pelo menos a informação que eu recebi,
que teria o outro restaurante que tem aqui na cidade que utilizaria as instalações e iria abrir novamente o espaço. Mas ao mesmo tempo a gente tem um restaurante hoje que abriu aqui em Campina, na entrada de Campina, naquele edifício novo, acho que é o Empresarial, salvo me engano chama-se assim, Empresarial Heron Marinho, né? Na entrada de Campina Grande, naquele contorno, quando você vem de João Pessoa. E lá embaixo tem um restaurante que eu tive a oportunidade de ir, o Alma, um restaurante que gostei muito de conhecer. Depois até a gente podia, o pessoal da produção, ver para dar uma ida lá. E assim, oferece uma opção interessante aqui em Campina Grande. Sei que eu estou falando de um restaurante que os pratos têm um certo poder aquisitivo, tem que se ter um poder aquisitivo maior, mas também não é coisa exorbitante não. Para uma data mesmo com a condição que a gente sabe que é difícil do cidadão comum no geral, mas a gente, com a data comemorativa ou para conhecer, é algo que daria talvez a oportunidade para alguns terem de conhecer um pouco as sugestões que tem lá dos pratos, porque são sugestões bem interessantes, algumas adaptações que eu achei que vale a pena conhecer, mas enfim, é mais uma oportunidade aqui em Campina Grande, como também em outros restaurantes. Eu acho que a gente tem que também procurar aqui, eu costumo brincar e dizer assim, que a gente aqui em Campina, a gente tem alguns restaurantes que a gente termina tendo aquela característica de alguns pratos, né? Manel da Carne de Sol, por exemplo, na minha visão, apesar de ter o nome Manel da Carne de Sol, mas a grande referência é aquela linguiça de lá, ela é coisa do outro mundo, né? Algo, e eu sempre que vou, muitas vezes nem como carne de sol, como mais o galeto. Você também tem George, por exemplo, Jabuchado de George, também é outro restaurante aqui em Campina, mas mais um bar, mas enfim, que você tem isso. Então, em Campina tem muito isso. Eu tenho me espantado muito, positivamente, é a quantidade de bar que tem aberto em Campina. Campina sempre teve muita tradição de alguns bares, mas que se perderam com o tempo e outros conseguiram se manter, mas você tem a abertura de vários bares, e interessante que é pelos bairros, né? Campina Grande antes concentrava muito no centro da cidade, isso é normal de qualquer cidade, e hoje terminou concentrando muito nos bairros. A gente também vai fazer um périplo, digamos assim, né? Ou uma baratona também, por esses bares, para que a gente conheça e também vocês possam ter a oportunidade de fazer a escolha de vocês. A gente tem um Bar da Cuba, por exemplo, que é muito tradicional, o Sandro Bar, né, que é lá no Catolé. Você tem lá na Liberdade o Bar de Auri, que também é muito tradicional. Quem sabe, eu falei o próprio George também, né? Enfim, são vários bares que a gente tem. Cabana do Gino, que é um restaurante que a gente já teve programa lá, já fizemos o programa lá, que tem um galeto ainda que é um galeto que remonta a Cabana do Poço Doni, né? Gino trabalhou muito tempo lá e a gente sabe da manutenção dessa tradição. É importante isso, porque um povo ou uma cidade, digamos assim, ele também é conhecido pelo que se come, pela sua gastronomia. Traz um pouco a identidade. O nordestino, por exemplo, tem a sua raiz muito forte na gastronomia. Isso realmente existe. Mas, enfim, tem muita coisa para a gente ver nesse mês de maio. Esse é o primeiro programa de outros que virão. É o programa das mães. Próximo sábado teremos um programa todo especial para o Dia das Mães. Da mesma forma também o mês das noivas. E vamos tentar conhecer mais desse universo gastronômico que faz aqui a nossa cidade de Campina Grande. Seja através dos restaurantes que aqui tem, seja através dos bares que hoje estão disponíveis para a população aqui de nossa querida Campina Grande. Eu vou aqui continuar provando esse prato que o Túlio Maia fez para mim e o Degustando Conversas continua. E o primeiro Degustando Conversas do mês de maio está chegando ao fim. No próximo sábado teremos um programa todo especial falando sobre o Dia das Mães e também neste mês de maio teremos programas dedicados ao mês das noivas, o mês de maio. Degustando Conversas volta no próximo sábado. Se você gostou deste programa e também quer conhecer outros programas, ou mais ainda, se quer conhecer um pouco mais sobre o Degustando Conversas, siga, curta e compartilhe nossas redes sociais.